Olá, a nossa disciplina de metodologia científica, hoje o nosso conteúdo é para falar sobre o nosso projeto de pesquisa, como que ele é formatado e, ao mesmo tempo, apresentar um exemplo de uma sequência da estrutura do nosso projeto de pesquisa. Para relembrar, a aula 1, apresentamos informações institucionais, onde nós apresentamos as datas, o calendário da disciplina e os critérios avaliativos da disciplina também. Solicitamos que vocês tenham em mãos o calendário oficial da instituição para que vocês possam acompanhar o início e término de cada disciplina, bem como as datas que foram estabelecidas pela direção para as provas. Lembrando que nessas datas não tem aula, somente prova. Nessa sexta, amanhã, não teremos aula, porque é exame final para os alunos que ficaram de recuperação na disciplina anterior. E o calendário das disciplinas que vocês terão nesse semestre, essa é uma previsão, a sequência das disciplinas que vocês irão ter são essas disciplinas para os dois cursos, Administração e Contábeis. A matriz curricular é uma relação de todas as disciplinas que você tem que cursar e estar aprovado para concluir o curso. Então, imprima essa matriz que está lá na plataforma do Life e vá riscando nessa xerox as disciplinas que você já foi aprovado, para que você possa saber exatamente quantas disciplinas ainda faltam para você concluir o curso. Os critérios avaliativos da faculdade top, para você estar completamente aprovado, você tem que tirar a média acima de 7 a mais. Se você tirar abaixo de 4, você já está reprovado direto, terá que se matricular nessa mesma disciplina no outro semestre. E para ir para a recuperação, que é o exame final, a sua média tem que estar de 4 até 69. E a nota que você tem que tirar, a nota mínima que você tem que tirar nessa recuperação, que a gente chama de exame final, é a média 7. O telefone das coordenações e seus e-mails para contatos. Na aula 2, nós falamos um pouco sobre o conhecimento humano, informando que o nosso conhecimento, para que nós possamos adquiri-lo, é necessário que exista uma relação entre nós, o ser humano, que é o sujeito, e o objeto que nós queremos aprender. E esse objeto nós devemos identificar em que local ele está, em que época nós vamos analisar, em que data ele será analisado e quais as características sociais que envolvem esse fenômeno. E o conhecimento humano, ele surge de indagações que nós realizamos e as respostas obtidas possibilitam classificar o nosso conhecimento em senso comum, religioso, filosófico, artístico e científico. E o nosso conhecimento é sempre passado, histórico, ele é dinâmico, ele não está pronto e acabado, e ele sempre inicia através de uma curiosidade. Em relação ao conhecimento, no que se refere, qual é a possibilidade de nós adquirirmos o conhecimento? Então, existem duas correntes filosóficas que falam sobre essa possibilidade. Nós temos a corrente ceticismo, que ele fala que nós não podemos adquirir o conhecimento total da realidade que a gente vivencia, que a gente vê, enquanto que a corrente do dogmatismo fala que existe uma verdade absoluta e, portanto, nós podemos conhecer tudo da nossa realidade. E os gregos, né, lá na antiguidade, eles também tinham duas visões sobre o conhecimento. Como que nós iríamos adquirir o conhecimento? Nós poderíamos adquirir através do dia a dia, que eles chamam de doxa, que era a opinião que a gente ia formando a partir do que a gente viu no dia a dia, e através da ciência, que é a episteme, conhecimento que é obtido depois que você faz uma pesquisa de forma organizada, sistematizada, planejada. Na sequência, nós estudamos sobre como que nós aprendemos. Então, quais são as formas que nós possuímos para conhecer e qual é a origem desse conhecimento. Então, existem duas formas de nós conhecermos, adquirirmos conhecimento. Um é a intuição, que é a compreensão rápida, instantânea de um determinado fato, situação ou verdade. E nós temos a razão discursiva, que é um conhecimento que a gente adquire através da razão, do pensamento, da reflexão, para que nós possamos formar juízos, julgamentos, raciocínios sobre aquele assunto. Em relação à origem do conhecimento, existem duas correntes que falam sobre essa origem.
O racionalismo fala que a origem do conhecimento que nós possuímos é através da razão, é através do nosso pensamento. Mas o empirismo, a corrente denominada empirista, ele fala que a origem do conhecimento se dá através da nossa experiência, da nossa prática, da nossa vivência em relação àquela situação, aquele fenômeno, aquela pessoa. Então, essas são as formas de nós adquirirmos o conhecimento e essas são as fontes do conhecimento de acordo com essas correntes filosóficas. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o projeto de pesquisa. Apresento aqui a vocês as logomarcas da Faculdade Top, caso vocês desejem colocá-las no seu projeto de pesquisa, na capa do seu projeto de pesquisa. Aí nós temos que a nossa capa do projeto tem que ter o nome do autor, tem que ter o nome da faculdade, tem que ter o título. Se houver subtítulo, você acrescenta. Depois tem a cidade e o ano em que esse projeto está sendo elaborado. Aí, na segunda folha, é a chamada folha de rosto. Você vai colocar o seu nome, o título do seu trabalho e vai acrescentar esse pequeno texto. Projeto apresentado ao curso de Ciência Contábil ou ao curso de Administração da Faculdade Top do Tocantins como parte dos requisitos para aprovação da disciplina de Metodologia Científica. Orientador, Doriane Braga Nunes Bilac. E aí o nome da cidade e o ano em que o projeto está sendo elaborado. Depois, na terceira página, você vai colocar o sumário, que é o índice do que tem dentro dos seus, indicando os capítulos, as seções, subdivisões que existem dentro do seu projeto. E esse sumário é tema, problema, objetivo, justificativa, referencial teórico, metodologia, orçamento, cronograma e referências. Ele não vai mudar, é essa sequência. Basta que você acrescente a página onde inicia cada item desse dentro do seu projeto. E as referências bibliográficas é a última página do seu trabalho. Aqui você vai colocar uma lista contendo todos os autores que você leu e que você citou no seu trabalho. Ou seja, que você pegou a ideia dele e copiou dentro do seu trabalho. E no final do parágrafo você colocou o nome dele. Então, essa lista aqui, você vai fazer uma lista, ela é em ordem alfabética, com o nome dos autores, com seus livros, o endereço onde você achou essa informação. Em relação à formatação, é o papel A4, você pode escolher a letra Times ou Arial, o tamanho 12 para o texto e tamanho 10 para citações recuadas e para notas de rodapé. Os títulos e subtítulos você pode colocar 16, ou se quiser pode só colocar 14. A margem esquerda e a margem superior são 3 centímetros. A inferior e a direita são 2 centímetros. É a formatação, mas lá no nosso modelo ele já está formatado. As páginas são todas contadas, exceto a capa. A capa você não conta, você começa a contar a partir da contracapa. Mas você só vai numerar as páginas a partir da introdução. Então, você vai contando e quando chegar lá na introdução, você coloca o número na página. O espacejamento entre as linhas é de 1,5. E de uma seção para outra seção, você dá 2 espaços, 1,5. De um capítulo para outro, ou de um subcapítulo para um outro tópico. As siglas, é conveniente que sempre a primeira vez você a escreva por extenso. E na sequência, você coloca em parênteses a sua sigla. As normas da ABNT, a gente pode consultar na internet, apesar que nós vamos ter aulas ainda com todos esses conteúdos, com todas essas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. E, como exemplo de um projeto, eu quero falar que lá na plataforma já coloquei exemplos de projetos para que vocês possam ir se familiarizando com a estrutura e com o texto que você tem que escrever. E aqui eu vou pegar um exemplo que eu escrevi um projeto para participar de uma pós-graduação. Então, a capa é a instituição, o título, o nome do aluno, a cidade e o ano. A contracapa vem o nome do aluno, o título, aí vem aquele texto pequenininho que você vai colocar aqui, a cidade e o ano.
O sumário são todos os mesmos elementos, só que você vai acrescentar a sua página aqui quando você terminar de fazer o projeto, aí você volta para numerar, para identificar em que número cada elemento desse inicia, em que página cada elemento desse inicia. Aí você vem aqui e coloca a página onde esse objeto, esse título, esse assunto está descrito dentro do seu projeto. E aí o tema, você pode fazer 1, 2, 3, ou poucos parágrafos ou muitos parágrafos. Onde aqui você vai falar um pouquinho do que você deseja pesquisar. Aí na sequência vem a pergunta, que tem que começar com pronome interrogativo e terminar com um ponto de interrogação. Aí vem os objetivos. O objetivo geral é o que você espera alcançar ao final da pesquisa toda, e os objetivos específicos são etapas do seu trabalho. É o que você tem que fazer para alcançar esse resultado que está no objetivo geral. Então, você vai desmembrar o objetivo geral em etapas para que você possa, cada etapa dessa vai ser um objetivo específico. Os objetivos sempre vão começar com o verbo no infinitivo. Na sequência vem uma justificativa, que é pessoal, ou pode ser uma justificativa teórica, onde você vai falar os motivos que levaram você a escrever ou a querer fazer uma pesquisa sobre esse assunto. Aí depois vem um capítulo chamado referencial teórico ou revisão de literatura, onde aqui você vai fazer uma síntese, um resumão de tudo que você leu sobre o seu assunto na internet ou nos livros. Ao início ou ao final de cada parágrafo, você tem que colocar a fonte. O que é a fonte? É o nome do autor que você leu e que você resumiu e escreveu em cada um dos parágrafos. Então, ao final ou ao início, você tem que colocar o nome do autor e, no mínimo, o ano em que aquele texto foi publicado. Aí, o referencial teórico, ele pode ser longo ou ele pode ser curto. Acabou o referencial teórico, aí a gente vem para a metodologia, onde eu vou colocar o tipo de pesquisa, bibliográfico, descritivo, quantitativo, qualitativo. Então, você explica, menciona qual é o tipo e explica o que ele significa. E você pode escolher quantos tipos você desejar. Mas nós recomendamos você colocar um ou, no máximo, 2 tipos de pesquisa. O universo, sujeito e amostra são as pessoas, as organizações onde você vai pegar a sua informação, pegar os seus dados. Então, o universo é o todo, e aí, como a gente não consegue fazer uma pesquisa com todos, a gente seleciona alguns, e essa seleção é chamada de amostra. Depois vem os tipos de dados. Secundários são aqueles que estão já publicados, e primários são aqueles dados que você é a primeira pessoa que está obtendo. Instrumento de coleta qual é a ferramenta, ou é um formulário, ou é um documento, que você vai utilizar para coletar as informações que você deseja para responder o problema de pergunta da sua pesquisa. Então, pode ser um questionário, pode ser um formulário, pode ser uma entrevista, pode ser um diário de campo, pode ser a observação, pode ser a planilha do Excel, pode ser a planilha do Word, o texto do Word. Então, o instrumento é aonde você vai copiar as informações. A coleta de dados, você tem que falar aqui onde, quando e com quem você vai pegar os dados da sua pesquisa, e depois temos o tratamento, análise e a interpretação dos dados, onde você tem que definir como eles serão organizados. Você pegou um monte de informação, como é que você vai organizar essas informações? Em gráficos, em tabelas, em dados estatísticos, por conteúdo, por assunto, por tema.
Então, você tem que falar como que você vai organizar essas informações que você pegou e, ao mesmo tempo, como elas serão analisadas e interpretadas, comparando o seu resultado com o que os estudiosos já falaram sobre o seu assunto. E, por último, nós temos aí a limitação da pesquisa, que são situações que podem acontecer que vão inviabilizar a realização da pesquisa em parte, ou pode até inviabilizar a realização de toda a pesquisa. Então, são situações que você imagina que poderão acontecer quando você for realizar, executar a pesquisa. Depois vem o orçamento, que é uma relação dos gastos que você espera ter nessa pesquisa. Aí vem o cronograma, que é o passo a passo que você vai executar e em que época você vai realizar isso. E, por último, vem as referências, que é aquela lista dos autores que você leu e que escreveu o nome deles lá no referencial teórico. E essa lista tem que ser em ordem alfabética. Essa lista pode ser pequena ou pode ser grande, fica a seu critério. E aí encerramos a nossa aula, lembrando que você tem tarefas para responder, você tem o fórum para responder, você tem a enquete para entrar e responder a enquete, que vale a frequência, e você tem o projeto de pesquisa, que você deverá também iniciar a sua escrita, de acordo com aquela tabela que nós apresentamos nas aulas anteriores. Então, aguardamos vocês no próximo momento. Tchau!